como aumentar as visualizações dos seus stories no Instagram. Antes de eu revelar para você algumas estratégias que vão fazer com que você aumente as visualizações dos seus stories, já se inscreve aqui no meu canal, segue o meu perfil, o Nelson Miguel, se você quer crescer no Instagram de forma orgânica, sem precisar gastar um centavo em anúncios pagos. Bom, vamos lá. Eu quero compartilhar com você aqui algo que eu nunca compartilhei aqui no YouTube, mas é algo muito poderoso que vai ajudar muito você a entender como funciona o algoritmo do Instagram, do Story. Ou seja, tem um algoritmo para o feed, tem um algoritmo para o Story, tem um algoritmo para o Reel e tem um algoritmo para a aba Explorar, que é onde aparece vários posts que é do seu interesse. Na maioria das vezes, os posts que aparecem na aba Explorar são posts que você costuma consumir ali no Instagram. E o algoritmo, como ele quer reter você dentro do Instagram, ele começa a mostrar esses posts na aba Explorar. Mas enfim, vamos falar sobre os Stories. O Story, pessoal, ele é o seguinte. O Story ele é uma ferramenta para que você transforme seguidores em clientes. Ou seja, o Story ele só entrega para pessoas que já te seguem. Então, esquece essa pira de você tentar crescer no Instagram usando só Story ou postando só Story. Vejo muitas pessoas que postam só Story e acham que é através do Stories que elas vão conseguir crescer. E elas não crescem, aí elas reclamam que não estão conseguindo crescer, mas elas só postam Story. E o Story ela é uma ferramenta para que você consiga transformar os seguidores em clientes. Dito isso, quem vai ver seus stories são apenas pessoas que já seguem o seu perfil. Aqui a gente fala também que não adianta ficar só postando foto de produto ou serviço. Não adianta. As pessoas elas estão no Instagram para se conectar, para se entreter. E você ficar postando foto ali no feed ou nos stories só de produto e serviço, isso aí só vai afastar as pessoas do seu perfil. Então, o que atrai uma pessoa até o perfil? O que faz você seguir um perfil? Geralmente é um conteúdo que o perfil posta. Aquele conteúdo ele agrega na sua vida, ele faz alguma diferença na sua vida e você acaba seguindo aquele perfil. Então, muitas das vezes as pessoas seguem um perfil através de conteúdo. Então, não adianta postar produto e serviço só nos seus stories e nem no seu feed. Vamos lá. Aqui eu falo um pouquinho sobre o feed, que o feed ele é para você atrair mais pessoas para o seu perfil. Então, se você tem o objetivo de atrair mais pessoas para o seu perfil, é através do feed que você vai conseguir isso. Do Story é só você transformar seguidores em clientes. Esse é o principal objetivo. Mas tem outros também de conexão, de gerar ali, de envolver a audiência nos seus stories, de fazer com que eles participem dos seus stories junto com você. Dando continuidade, como que a gente vai aumentar as visualizações dos stories? Tem 3 formas que você consegue aumentar as visualizações do seu story. Primeira forma, tempo de tela. Como que funciona o tempo de tela? As pessoas geralmente assistem até o final. Ou seja, sabe aquele story que você vê aí de algum seguidor seu e que você assiste do começo ao fim? Isso gera tempo de tela. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês é que tanto no feed como nos stories ou em qualquer outro algoritmo no Instagram, o tempo de tela ele é o mais importante. Por quê? Porque o algoritmo do Instagram quer reter as pessoas dentro da plataforma. Então, a partir do momento que você entende e faz com que esse tempo de tela aconteça no seu Instagram, você vai crescer o seu perfil. Você vai vender mais, você vai ter mais engajamento, mais interação. Então, aqui, o tempo de tela é assistir até o fim.
Você abriu um story e assistiu do começo ao fim. Mesmo que tenha ali vários pontinhos em cima, você assistiu do início ao fim, aquilo gerou tempo de tela, aquilo aumenta bastante as visualizações dos seus stories. Outra coisa, quando você faz stories, por exemplo, eu postei 1, 2, 3 stories. No terceiro story eu falo que no primeiro story, que eu tinha postado 2 stories anteriores, tem algo que eu falo assim que gere curiosidade e faça com que a pessoa que está assistindo o terceiro story volte para o primeiro story. Isso é voltar. Ou seja, a pessoa assistiu o primeiro, o segundo e o terceiro story. No terceiro story eu peço para a pessoa voltar, porque tem algo lá que vai gerar curiosidade nela. Algo escondido, alguma coisa assim. Então a pessoa assistiu uma vez e voltou lá no primeiro story, então ela voltou e assistiu de novo. Isso gera tempo de tela, aumenta as visualizações dos seus stories. Sabe aqueles stories que tem texto, que é estático e tem texto? Pode ser respondendo uma caixinha de perguntas, por exemplo. E aí tem um textinho ali da pessoa respondendo esse story, essa caixinha de perguntas, e a pessoa vai lá e segura o dedo para ler tudo que tem ali escrito naquele story. Isso gera tempo de tela, gera aumento e engajamento nos seus stories, aumenta o alcance de mais pessoas com o story. Outra forma de você aumentar as visualizações do story, interação ativa. Como que é a interação ativa? É tudo que faz com que o seu seguidor ele interaja no seu story. Ou seja, uma votação numa enquete, ou ele reage com algum emoji de foguinho, de qualquer emoji que tenha lá no story, ou ele curte o seu story, ou ele encaminha esse story para outra pessoa, ou responde os seus stories. Dentro de cada uma dessas interações ativas nos stories, a principal delas é o de resposta nos stories. Quando você faz com que o seu seguidor ele responda os seus stories, isso aumenta demais a entrega e o alcance dos seus stories. Então o algoritmo dos stories ele quer que você tenha essa interação entre você e seu seguidor nos stories. Por exemplo, eu postei um story hoje cedo, geralmente eu posto no início da semana, que é o de caça-palavras. Se você já me segue há algum tempo, você já sabe como que eu posto meus stories no início da semana. Eu posto aquele caça-palavras, a pessoa segura o dedo na tela para procurar a palavra no caça-palavras e responde o meu story. Vocês não têm ideia do quanto isso aumenta as visualizações dos meus stories. Então é um tipo de estratégia que você pode aumentar ali as visualizações e o alcance do seu story, né? Gera ali a resposta, o tempo de tela e a resposta ainda no meu direct. Isso é muito importante para que você consiga aumentar cada vez mais as visualizações dos seus stories. Quebra de padrão. Quebra de padrão. Vamos lá. Quando você se posiciona de forma contrária ao natural do seu nicho. Por exemplo, o meu nicho é de crescimento no Instagram. Eu acredito que a maioria saiba que comprar seguidores é uma prática errada, ou participar de grupo de engajamentos, fazer sorteios também é uma prática errada dentro do meu nicho. Aí eu vou lá nos meus stories e me posiciono da seguinte forma. Comprar seguidores, fazer sorteios, aumenta o seu número de seguidores. Isso é uma prática errada, eu me posicionei a favor dessa prática errada. Então eu quebrei o padrão. Quando eu faço isso, eu chamo muito a atenção dos meus seguidores, já que essa é uma prática errada dentro do meu nicho. E isso chama muita atenção. Pode ser que as pessoas comecem a compartilhar esse story, e esse story ele aumenta bastante as visualizações. Mas isso eu só faço quando eu quero chamar muita atenção dos meus seguidores lá no story e fazer com que isso aumente o número de visualizações dos meus stories. Então esses são os 3 tipos de 3 formas, né, que vão fazer com que os seus stories aumentem o engajamento e as visualizações. Dito isso, agora eu quero mostrar para vocês 2 estratégias que eu uso muito e que eu recomendo que vocês também utilizem se vocês querem aumentar o número de alcance dos seus stories e engajamento ali nos seus stories, que é a estratégia do presente
e a estratégia do caça-palavras. Mas lembrando, você não vai fazer isso todos os dias. Seja intencional, seja estratégico. Utilize essas estratégias aqui somente no dia que você realmente quer que tenha bastante visualizações dos seus stories. Então, não use sempre isso, porque pode ser que isso acabe atrapalhando no longo prazo mais do que ajude. Então, utilize apenas de forma estratégica, de forma intencional, tá bom? Vamos lá. O story do presente é basicamente isso aqui. Eu tenho aqui um story que eu fiz aqui no Dia do Consumidor e é basicamente isso. Eu escrevo aqui, ó, Dia do Consumidor, escolho um presente, né? Eu deixo ali uns 4 presentinhos, 6 presentinhos e numero os presentinhos. E aqui eu faço uma chamada para ação. Responde o número do presente escolhido aqui, com uma mãozinha apontando para baixo, que é a parte onde as pessoas respondem o meu story. Isso aqui faz com que aumente o seu engajamento e o alcance nos seus stories. É uma das estratégias. Outra estratégia é a estratégia do caça-palavras, que eu geralmente utilizo no início da semana. Como você pode ver, é bem simples. Ó. Bom dia, a primeira palavra que você encontrar vai definir a sua semana. Eu jogo aqui um caça-palavras, a pessoa segura o meu story, gera tempo de tela para ela estar procurando as palavras que ela vai achar. E aqui embaixo eu tenho uma chamada para ação. Me diz aqui qual foi a palavra. Faço com que as pessoas que estão vendo o meu story respondam o meu story. Então, como você pode ver, as duas estratégias, tanto uma como a outra, eu estou pedindo para o meu público responder os meus stories. Isso faz com que aumente o engajamento do meu story. Isso faz com que o algoritmo veja e identifique que o meu story ele é relevante e que está tendo essa interação entre eu e meu seguidor lá nos stories. Isso aumenta o alcance, aumenta o engajamento e você pode estar aplicando essas estratégias aí nos seus stories para estar aumentando o engajamento. Mas lembrando que não precisa utilizar isso aqui todos os dias, até porque as pessoas vão notar se você ficar utilizando todo dia e vão acabar nem respondendo mais. Então essas aqui são apenas algumas das estratégias que eu utilizo para aumentar os meus stories e você pode estar utilizando aí no seu story, beleza? Já se inscreve no meu canal, espero que eu tenha agregado com esse conteúdo aí na sua vida, esse é o meu propósito e através dos meus conteúdos eu tenho certeza que a aplicação das estratégias dentro do seu perfil você vai ter grandes resultados. Te vejo nos próximos vídeos.